Romanos capítulo 10. Assim nos diz a Santa e Sagrada Escritura. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque eles dão testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conheceu a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça de Deus, que é pela fé, diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Visto com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, e com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Os amados, pode se sentar, por favor. Se eu tivesse que dar um título à mensagem, seria: chamados para amar os perdidos. Chamados para amar os perdidos. E o que nós temos feito? Será que realmente, como igreja, nós temos amado os perdidos? Será que realmente o nosso coração ele tem ardido quando a gente sabe que tem uma pessoa que ainda nunca ouviu falar do Evangelho? Mesmo com tantas coisas que têm acontecido, têm ocorrido, a gente acabou de ver o relato no vídeo agora, pessoas têm se doado, não têm se importado com o que possa acontecer com a sua vida, mas ela tem se colocado à disposição, tem se colocado na brecha para poder estar pregando o Evangelho. Aqui o Senhor vem dando uns relatos para a gente, Paulo vem trazendo um relato. E qual tem sido, irmãos, como nós temos nos posicionado diante do Senhor pelas pessoas que estão perdidas lá fora? Eu não digo para a igreja, até mesmo, Rodrigo, mas eu não sinto esse desejo de ir lá para fora, de ir para um país desses
beleza, nós não sentimos esse desejo de ir lá para fora, e mais na nossa comunidade e na nossa localidade, a nossa vizinhança. Eu falo para vocês, hoje de manhã, quando estava indo ao encontro do irmão Léo para guardar ele, praticamente na rua da minha casa tem vários jovens que estão lá se drogando, estão perdidos lá. Eu passei agora de manhã, eu falei, Senhor, que vida miserável é essa? Irmãos, um frio desse, essa hora, era o que? Umas 7 horas mais ou menos, já tinha 2 rapazes numa tendinha lá, numa friagem danada, esperando pessoas para poder comprar drogas. Isso não é uma vida. E a maioria deles são filhos de crentes. A maioria deles. Na minha localidade, muitas igrejas tem prego o evangelho. Mas vamos ficar irados com esses jovens? Pelo contrário, temos que pregar o evangelho. Não podemos deixar de pregar o evangelho, porque fomos chamados para amar essas pessoas que estão perdidas. Amém. Não julgar. Assaltou, infelizmente, é uma pessoa que se entregou às práticas pecaminosas do mundo, mas não desejar o mal, orar para que haja salvação, orar para que o Senhor traga vida sobre a vida deles, que o Senhor possa soprar um espírito de vida na vida, porque eles estão tão dominados pelo mundo, tão dominados pelo tráfico, tão dominados pelas potestades malignas que o mundo tem feito. Mas, Rodrigo, eu posso sofrer uma perseguição, posso sofrer afronta do tráfico. Amados, se você entregou a sua vida para Cristo, a sua vida não te pertence mais. Amém. Sinto te informar, se você entregou a sua vida verdadeiramente para Cristo, a tua vida não te pertence mais. Você vai sofrer perseguição. Um ponto que eu estava meditando ontem, o Senhor ele vem ministrando para mim, e ele me falando, mesmo que venhamos sofrer perseguição, não podemos parar de pregar o evangelho. Por maior que seja a perseguição que venha sofrer, que venha estar passando, não podemos parar. Não fomos chamados, irmãos, para retroceder daquilo ao qual o Senhor te chama, porque você já foi longe demais, meu irmão. Você já foi longe demais, não retroceda. Lembra que o teu Senhor, aquele que morreu na cruz do Calvário, ele foi até o fim, por tua causa, por minha causa. Ele tinha todos os motivos de retroceder. Na quinta-feira, o pastor Sandro ministrando, quando ele ministrou para a gente sobre as tentações que o Senhor passou, como o diabo ele é astuto, ele vê o que? Ele ofereceu o quê? 3 tentações, o quê? Que automaticamente o homem, se oferecesse para ele iria o quê? Retroceder. Quem não queria ser bem sucedido, ter várias coisas que aí o diabo ofereceu, mas Jesus falou, não, está escrito. Apontou para a palavra, está escrito. Se a palavra deixou clara e específico para a gente, não podemos retroceder. Ele deixou claro que a gente iria passar perseguição. Se eu e você realmente decidimos entregar nossa vida a Cristo, a gente vai padecer. Mateus 5, versículo do 10 ao 12, vai dizer, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Se você quer apregoar a justiça, andar correto com as coisas do Senhor, você vai sofrer perseguição. Vão te chamar de bitolado, vão te chamar de crente São Sarrão, vão te chamar de tudo, porque você não quer se contaminar, você não quer andar
no erro, você quer andar o quê? Conforme o Senhor ele tem te orientado, ele tem o quê? Mostrado para você, meu filho, eu quero que você faça dessa forma, meu filho, eu quero que você ande desta forma que eu deixei escrito para você. Eu te falei, se você quisesse vir após mim, você tinha que negar você mesmo, tomar a sua cruz dia após dia, vir me seguir. Cruz é o quê? É sofrimento, é saber que você vai sofrer perseguição, você vai saber que muitas das vezes a sua família vai virar as costas para você, você vai ter ciência que a tua família ela vai te entregar. Se ela decidir entre a vida dela e a sua, ela vai preferir a dela e vai te entregar para que você morra. Quando tiver verdadeiramente ali a perseguição fluindo mesmo, que tiver que entregar cristão, se a sua família não for cristão, ela vai te entregar. Fique claro, fique ciente disso. Mas se você se decidiu por mim, você pode ter certeza que eu vou estar com você, eu vou te dar o escape para você poder suportar todas as provas, porque se não estivermos com Cristo, a gente vai padecer, a gente vai desanimar, a gente vai enfraquecer, mas quando você está com Cristo, você sabe que a tua força está nele, você vai saber que é Ele que te sustenta, você vai saber que é Ele que vai estar te fortalecendo. Paulo, por muitas das vezes, ele passou por várias tribulações, por várias provações. Tanto que ele fala em 2 Coríntios, capítulo 12, quando estou fraco, é aí que eu sou forte, porque o Espírito do Senhor está em mim. É o Espírito Santo que nos fortalece a continuar a caminhada. É o Espírito Santo que vai te fortalecer a você não desanimar diante das adversidades. O Senhor ele continua falando, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim como perseguiram os profetas que foram antes de vós, vão perseguir vocês também. Amados, se alegre, se alegre. Uma frase que eu ouvi uma vez, só se taca pedra em árvore que dá fruto. Você não vai tacar pedra em uma árvore que não está dando fruto. Se você está sofrendo perseguição por causa do Evangelho, por amor a Cristo, permaneça firme, olhando para o Senhor, não desanima. Aqui é passageiro, mas o que nos aguarda é eterno. E a eternidade com Ele é muito melhor, é muito mais prazeroso, porque é Ele que te sustenta, é Ele que te fortalece. Aqui é momentâneo, ó, rapidinho vai passar, mas imagine lá na glória com o Senhor. Olha que coisa linda. E Ele vai dizer, filho, você suportou até aqui, filho, você aguentou até aqui. Imagine o Senhor sentado lá de cima, vendo tudo o que você está suportando, vendo tudo o que você está suportando por causa do Evangelho, e você não está desistindo. Quando você titubear dentro de você, querer voltar atrás, lembre-se sempre, quando vier o desânimo, vier aquilo que para querer você parar, olha para a cruz. Olha para a cruz, lembre-se da cruz. Toda vez que vier o desânimo, vier alguém querer te afrontar, você olha para a cruz, lembra de Jesus na cruz. Ele vai dizer, foi por você, filho. Foi por você e eu não desisti. Não desiste. Não retroceda. Não para no meio do caminho. Vai vir coisas para fazer você parar? Vai. Vão te querer calar? Vão querer te calar. Porque a palavra nos mostra isso. Mediante a palavra, mostra em Atos 4, quando fala que Pedro estava lá preso. Pedro, por pregar o Evangelho, Pedro e João foram presos. Mas eles não retrocederam. E Pedro, ele foi muito ousado. Ele falou, antes importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Pedro estava decidido, vocês podem
me açoitar, vocês podem fazer o que for, mas eu não vou deixar de falar do Evangelho, eu não vou deixar de falar daquele ao qual me salvou. Amém. E o que nós temos feito? Será que nós temos retrocedido quando somos amedrontados? Quando vem alguma coisa, se você não pode falar do Evangelho, a gente é o quê? É igual o cachorro, quando vê um cachorro maior, ele bota o rabinho entre as pernas e se esconde. Ou mais logo, não vou parar, eu vou continuar falando, porque o meu Jesus, aquele que me salvou, ele foi até o fim, ele sofreu por mim, então eu não vou voltar atrás, eu vou sofrer por ele também, eu vou pagar o preço por quem sofreu por mim. Não podemos, irmãos, retroceder, não podemos de maneira alguma negociar com este mundo, não podemos negociar com o mundo, temos que continuar falando do Evangelho da salvação. Quantas pessoas estão precisando ouvir do Evangelho? Quantas pessoas estão precisando conhecer o Jesus que nos tirou da lama? Quantas pessoas estão precisando sair da escuridão, sair das trevas para a maravilhosa luz? Lembra do que Jesus fez na sua vida. Um dia estávamos em trevas, mas a luz raiou sobre nossa vida e Ele nos tirou das trevas. Todos nós um dia estávamos em trevas, mas quando a luz ela chega, as trevas ela automaticamente ela tem que sair, porque aonde há a luz da salvação, as trevas ela tem que sair fora, a luz ela tem que bater em retirada, porque as duas coisas não tem como compactuar junto, e Jesus ele é Senhor de tudo. O Senhor ele manda em tudo, então não tem essa história de estar compactuando. E uma coisa que eu falo para vocês, não abra concessões com o pecado, não abra concessões. Quem abre concessões é empresa, você não é empresa, você é filho do Altíssimo. Quem é filho não pode abrir concessão com o pecado, quem é filho não pode compactuar com coisas erradas, mas pelo contrário, tem que tirar fora. Fomos chamados para amar aqueles que estão lá fora perdidos. Fomos chamados para levar luz para essas pessoas que estão nas trevas, independente do local que seja, fomos chamados. Mas, Rodrigo, muitas das vezes eu fico com medo de ir. Você não vai estar sozinho, o Senhor vai estar com você. E primeiro, ora antes de você ir. Fala: Senhor, me dê direção. Senhor, por favor, me oriente no que eu preciso estar fazendo. Uma frase que eu ouvi uma vez e me marcou bastante. Um pastor ele falando, todo dia de manhã, quando ele levantava, ele falava: Senhor, o que nós vamos fazer junto hoje? Amém. Comece a convidar o Senhor, logo assim que você levantar: Senhor, o que nós vamos fazer junto hoje? Senhor, eu te convido para você fazer parte da minha vida. Senhor, eu te convido para o Senhor direcionar cada passo que eu tenho que dar nesse dia. Eu falo para vocês, o Senhor, Ele vai começar a te orientar. Uma frase que eu vi ontem também que me marcou bastante, o pastor ele falando, muitas das vezes temos dificuldade de orar. Temos muita dificuldade de orar. O pastor ele estava falando: Senhor, me dê um espírito de oração. Grava isso no seu coração, meus irmãos. Senhor, me dê um espírito de oração. Na primeira semana, provavelmente não vamos estar sentindo nada. Continua: Senhor, me dê um espírito de oração. Senhor, me dê um espírito de oração. Esse pastor ele falou que conforme a gente vai assim, clamando, pedindo ao Senhor, Ele vai acrescentando na nossa vida. E quando a gente vê, o Senhor já manifestou e a gente está orando cada vez mais. Vai começar a demorar um pouco, mas vamos orar, orar, orar. A oração é que vai incendiar a nossa alma. A oração é que vai nos impulsionar a estar orando, a estar chorando por essas pessoas perdidas. Porque a oração, ela move
ela muda o ambiente do local. A oração, ela nos aproxima mais da presença do Senhor. A oração nos faz sentir mais a presença do Senhor. A oração, ela nos faz amar as pessoas, porque a pessoa não tem como rejeitar a sua oração, não tem como. E a maior prova de amor que podemos demonstrar para uma pessoa é orando por ela. Porque quando a gente ora, o semblante da pessoa, ela começa a mudar. Um outro ponto que o Senhor falou, estamos dispostos a anunciar o Evangelho para aqueles que nunca ouviram. No versículo 14 vai dizer: pois como invocarão em quem não creram, e como crerão naquele de quem nunca ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? Somos os missionários do Senhor. Somos aqueles que temos que o quê? Falar do Evangelho para as pessoas. Muitas das vezes, como vamos falar? Através das nossas atitudes. Aleluia. Sem abrir a boca, nós estamos anunciando o Evangelho, porque a pessoa vai olhar, ali realmente é um homem de Deus, ali realmente é uma mulher de Deus. Eu quero andar junto com ele, sem abrir a boca para falar nada, mas com a conduta. Antes você era ranzinza, hoje você já não é mais, porque Cristo, ele entrou e faz morada na sua vida. Antes você era briguento, hoje você é pacificador. A pessoa vai olhar o que? Realmente Cristo mudou a vida dessa pessoa. Eu quero estar andando com ela, eu quero estar colado com ela, porque assim como o Senhor mudou a vida dela, ele pode mudar a minha vida também. Isso é o que? É o Evangelho. Isso é Jesus quando entra na vida da pessoa, porque pregar o Evangelho através das atitudes, pregar o Evangelho através das condutas, porque o mundo vai olhar para você e vai olhar, realmente é um filho de Deus, realmente é uma pessoa que vale a pena a estar caminhando. E mais uma vez, estamos dispostos a permanecer pregando o Evangelho, mesmo em meio a ameaças de ser até mesmo presos ou mortos. Pedro, ele continuou pregando a palavra. Em Atos 5 vai dizer que ele continuou pregando o Evangelho. Mais uma vez, ele foi ameaçado. Ele foi ameaçado de ser açoitado por pregar o Evangelho, falar de Jesus. Você não pode falar dele. Você não, eu não vou deixar de falar dele. Antes importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Quantas provações vierem, quantas vezes fomos ameaçados, precisamos continuar a pregar o Evangelho. Porque como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem vá? Volto a dizer, somos aqueles ao qual o Senhor nos chamou para pregar as boas novas da salvação. As pessoas só vão ouvir do Evangelho se realmente estivermos com os nossos corações dispostos a padecer pelo Senhor, a sofrer pelo Senhor, a não retroceder, a não voltar atrás. Não podemos voltar atrás daquilo que o Senhor chamou a cada um para fazer. Amém. Imagine se o Senhor Jesus, ele tivesse retrocedido com a primeira ameaça que ele sofreu, com as primeiras coisas que ele passou. Imagine se Jesus não tivesse dado continuidade. Você acredita que você estaria aqui? Ele não estaria aqui, eu não estaria aqui, irmãos. Imagine se os discípulos dele tivessem retrocedido. O Evangelho não teria chego
para nenhum da gente. Quantas das vezes aqueles homens sofreram para que hoje eu e você tivéssemos acesso à palavra do Senhor. Amém. E a gente valoriza isso? Pergunta se você tem valorizado. Muitas das vezes, eu, Rodrigo, eu falho. Muitas das vezes, eu negligencio em mim muitas coisas. Mas a misericórdia do Senhor, ela é tão surreal, ela é tão tremenda, que quando a gente dobra o nosso joelho, que a gente reconhece as nossas falhas, que a gente reconhece os nossos erros e pede perdão para o Senhor, Ele nos perdoa. Ele estende a mão dele e perdoa cada um da gente, porque nos arrependemos, nos humilhamos. Senhor, eu sei que eu tenho falhado, não tenho feito aquilo qual o Senhor me chamou para fazer. Me ajude a melhorar contigo, me ajude a ter uma vida totalmente transformada pelo Senhor. Que o Senhor, irmãos, Ele nos ajuda. A gente fala sobre a negação de Pedro, que Pedro negou o Senhor. Mas Pedro, ao negar Jesus, ele se arrependeu do erro dele, ele se arrependeu da falha dele. Ele poderia ter o quê? Ter feito igual a Judas, ter se suicidado. Só que aconteceu, ele se arrependeu e ele reconheceu, e Jesus perdoou o erro dele. E a gente vê que quando Pedro ele teve a restauração dele, ele foi um grande pregador do Evangelho. E o que é mais lindo, na hora de ser crucificado por amor a Cristo, o que ele falou: eu não aceito que me crucifique como meu Senhor, mas me crucifica de cabeça para baixo. Ele reconheceu que antes ele tinha errado, mas quando ele se converteu, ele levou a vida dele até o fim. Ele sabia que ele iria sofrer, e ele ainda fortaleceu a igreja para que a igreja não viesse desanimar, porque as cartas que Pedro escreve, 1 e 2 Pedro, foi num contexto de perseguição também. E ele motivou a igreja a não retroceder, a não voltar atrás, mas pelo contrário, prosseguir e não desanimar, e não retroceder e não voltar atrás. Até mesmo como a Sandra Otávio estava orando aqui, muitas das vezes a gente bota tantos empecilhos para vir para a igreja, para vir cultuar o Senhor que deu a vida por mim e por você. A gente troca por uma festa, troca o culto por uma festa muitas das vezes. Não estou dizendo que não temos que ir a uma festa de uma família. Sim, nós temos que ir, porque temos que levar o quê? O Evangelho para aqueles que não conhecem. Não estou dizendo que você tem que ser aquele cristão bitolado, porque é uma festa, eu não posso ir ali. Eu não estou dizendo isso, porque como eles vão conhecer a Cristo se não tiver um embaixador ali? Se não tiver alguém que pregue o Evangelho ali dentro ali? Porque fomos chamados para isso. Não caia nessa asneira que, porque eu sou cristão, eu não posso ir ali. Ir é uma coisa, compactuar é outra. Tem que saber separar os dois termos. Você vai, mas você não é que você vai compactuar. Se chegou ali, tiver uma oportunidade, meu irmão, é como você está com a faca e o queijo, apresenta Jesus. Amém. Jesus se torna irresistível da forma que ele é apresentado. Amém. Você vai estar ali, você vai ter o quê? Várias ovelhas por reino. Você vai apresentar Jesus. O que vai acontecer? O mover do Senhor vai acontecer ali. O Senhor vai te usar e você vai ganhar aquelas vidas para Cristo. É usar as oportunidades em prol do reino. Volto a dizer, não compactuar. Você vai, mas você não vai compactuar. Não que se ser conivente com o que está acontecendo ali. Isso a gente não pode fazer
de forma alguma, de maneira alguma a gente pode fazer isso. Mas pelo contrário, se tivermos a oportunidade, é chegar ali e pregar o Evangelho. Muitos não vão aceitar, muitos vão tirar você como chacota, mas você cumpriu o seu papel. Porque o Senhor te deu a oportunidade de você chegar ali e falar do Evangelho, pregar a salvação para aquelas pessoas. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem vá? A oportunidade, muitas das vezes, somos nós que podemos estar o quê? Fazendo para poder pregar o Evangelho da salvação para essas pessoas. Não negligenciar a palavra de Deus. No versículo 17, vai dizer, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você tem a oportunidade de falar da palavra, fale da palavra. Se você tem a oportunidade de estar no meio de colegas seus que não conhecem o Evangelho, procura essa oportunidade de estar falando do Evangelho. Vou mais profundo agora. Você e eu, que conhecemos a palavra, fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Você teria coragem de se vender como escravo para poder pregar o Evangelho? Você teria coragem de ir para uma localidade onde nunca ouviram falar de Jesus Cristo, nem sabem quem é Jesus Cristo? Você se colocaria à disposição disso? Sair do seu conforto, sair da sua casa, onde quando você chega, a sua esposa está com aquela janta maravilhosa para você, você tem a sua cama quentinha, você tem um chuveiro com água quente, você tem os melhores banquetes para você comer, você não tem problema de condução, você tem um carro na sua garagem, você tem as melhores coisas do mundo que você tem na sua vida. Você teria coragem de se abdicar disso tudo por causa de vidas que nunca ouviram falar do Evangelho? A história cristã fala, acho que alguns aqui já conhecem, acho que o pastor Marconi conhece, a história dos moráveis. 2 jovens ficaram sabendo de um local onde tinham pessoas presas, aprisionadas, uma fazenda, e onde o dono dessa fazenda, ele odiava cristãos. Ele não aceitava cristãos na fazenda dele. E tinha muitos escravos ali naquela localidade. Eles não conheciam do Evangelho. Eles nunca ouviram falar de Jesus Cristo. E o que esses 2 jovens fizeram? Eles se venderam, porque lá só entrava escravo. Eles se venderam para ter recursos para poder entrar lá. Se venderam como escravo. E antes deles irem, todo mundo, a localidade, começou a chorar. Vocês sabem que vocês não vão voltar mais. Vocês sabem que é a última vez que a gente vai estar vendo vocês. Vocês sabem disso? Não, a gente sabe disso. Vocês estão expostos a si mesmo? Nós estamos dispostos. Se vender como escravos por amor a outras vidas. E foi o que eles fizeram. Eles se venderam como escravos para poder pregar o Evangelho para aquela localidade, para um povo que nunca tinha escutado falar de Jesus Cristo, que não sabia quem era Jesus, e para um homem que odiava cristãos, para um homem que tinha nojo
de cristãos, mas eles estavam decididos. Eles decidiram, não vamos pregar o Evangelho. E eles foram para lá e pregaram o Evangelho para aquelas pessoas. E o que nós temos feito? São assuntos, irmãos, que eu falo para vocês. Rodrigo, eu não sou a melhor pessoa para poder falar disso. Me estremece muito. Falar de perseguição assim da igreja, tá indo para poder pregar o Evangelho. Eu falo para vocês, eu amo estar na rua. Eu amo estar indo para a rua. Eu sinto falta de quando tinha o Projeto Amor, que a gente tinha a oportunidade de ir para as ruas, falar do Evangelho para as pessoas. Como eu amava lá em Alcântara, estar naquela rua Alcântara, de noite lá, sentado, falando do Evangelho para aqueles moradores. Estar indo na Rua do Valão, falar com os homossexuais. Porque muitos deles são filhos de pessoas dentro da igreja, filhos de pastores. A irmã Juliana bem sabe disso, que ela participou bastante tempo com a gente, indo para as ruas evangelizar. É algo, irmãos, que dói muito ver pessoas a mercê lá. E muitas das vezes eu falo para vocês, nós tínhamos a oportunidade de levar um Nescau, como estava frio, levava Nescau para eles, levava, como estava calor, levava um suco, um pão com mortadela, pão com queijo. O que eles amavam quando a gente levava também era o cachorro-quente de Maricá. Quando falava do cachorro-quente de Maricá, eles ficavam como? Que era feito pela irmãzinha ali, aí eles ficavam felizes da vida, entendeu? Mas eles amavam. Mas o que mais chamava a nossa atenção, a maioria das vezes, eles não queriam lanche. A maioria das vezes, sabe o que eles queriam? Era um abraço. A maioria das vezes o que ele queria era ser reconhecido como ser humano. Você sentar 5 minutos e conversar com eles. 5 minutos. Muitas das vezes eles não tinham essa oportunidade de ter 5 minutos da atenção de alguém. Eles não tinham essa oportunidade. Porque levar a comida para a rua, irmãos, tem muitos que estão fazendo isso. Mas expor o Evangelho para eles, não querem. Expor o Evangelho, falar do Evangelho da cruz, muitos não querem. Sabe por causa de quê? Porque não dá ibope, não dá audiência. Mas quando você senta, você fala que Jesus morreu pelos pecados dele, traz à memória deles que eles são importantes para o Senhor, isso muda a vida deles. Isso muda a vida deles. Mas como eles vão ouvir se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem vá? Ah, Rodrigo, mas na rua assim... Irmãos, eu falo, nesse ponto aqui, eu tenho respaldo do Senhor. Eu tenho bagagem para falar, porque eu sofri por isso. E eu não me esforço nenhum. Tinha vezes que eu queria ir toda semana, então eu falo com autoridade diante do Senhor. Que se Ele quiser me castigar, Ele tem toda a autoridade para me castigar. E não passamos por perseguição, mas na época da pandemia, quando muitos se esconderam, botamos a nossa cara a tapa. Sabe por causa de quê? Porque eram vidas que estavam precisando ouvir do Evangelho, eram vidas que precisavam ser amadas pelo Senhor. A pandemia já passou, tem um tempão. Perseguição, como eu estava ouvindo o pastor Perseguição, o Brasil pode pregar o Evangelho tranquilamente. Porque até então, até certo ponto, não temos barreira nenhuma para estar pregando o Evangelho. Tem algumas localidades que impõem algumas bobeirinhas? Tem, não vou vir atrás não, mas temos acesso para poder pregar o Evangelho. Podemos falar do Evangelho livremente em uma praça. Podemos fazer culto na casa de quem ainda não conhece. Em várias formas a gente está pregando o Evangelho.
várias formas de se doar em prol de ganhar almas para Cristo. E essa história dos morávios, ela mexe muito comigo. Se vender como escravo para poder ganhar almas. Se vender como escravo. Será que nós estamos dispostos a nos negar a nossa vontade em prol do Evangelho? A deixar de fazer as nossas vontades por causa de almas que estão perecendo? Lembre-se, todas as vezes que deixamos de vir ao culto por picuinha, por bobeira, nós estamos deixando de pregar o Evangelho. Mas, Rodrigo, quem prega é o pastor Sandro. Rodrigo, quem prega é a pastora Fabiana. Agora, glória a Deus, tem o pastor Marconi aqui também conosco, para a glória e honra do Senhor, tem o pastor Marconi. Amém. Meu amado, beleza, eles estão aqui no púlpito pregando, mas sabe qual é a maior pregação dentro da igreja? É chegar uma pessoa lá e você abraçar ela. O seu abraço é uma pregação para aquela pessoa que está entrando lá na igreja visitando. E a tua falta, como o pastor Santos sempre fala, a tua falta faz falta, porque o teu abraço pode salvar aquela pessoa. Ou muitas das vezes o pastor Santos está chateado, o seu abraço vai fortalecer ele. Mas aí você não veio ao culto. Você preferiu ficar em casa. Você deixou de ficar em casa. Ou então aquele seu irmão que não tem vindo ao culto há um tempo, está passando por problema. Ligar para ele. Mandar uma mensagem para ele. Muitas das vezes não é ir para um outro país pregar o Evangelho, mas é aonde estamos a gente pregar o Evangelho. Ser embaixador do reino aonde nós estamos. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A tua vida é uma pregação para quem não conhece. A minha vida é uma pregação para quem não conhece. Então, em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje, não abra concessões, não negligencie aquilo ao qual o Senhor nos chamou para estar fazendo. E o Senhor, Ele conta, irmãos, é comigo e com você. Ele não conta com outros lá fora, porque eu e você, tá correto, então não, você e eu. Qual é o português correto? Você e eu. Fomos chamados o quê? Para anunciar as boas novas. Fomos chamados para revelar Cristo para quem não conhece. Fomos chamados para transmitir as boas novas que o Senhor, Ele nos chamou para fazer. Ontem eu estava revendo um vídeo que há muito tempo atrás nos chamou a atenção. O pastor Mário Freitas. Ele trabalha com... O pastor Marcon já deve ter escutado ele já pastor? Ele trabalha com a Igreja Mais, é sobre a igreja perseguida também. E ele fala um testemunho do Mohamed e Arão. Esse testemunho, irmãos, é forte demais. Esse Mohamed, quantas coisas ele sofreu. Ele foi expulso da família dele. Porque o Islã não permite, quando você conhece a Cristo, eles te expulsam da família. E você passa a atrocidade. Ele sofreu tudo por amor a Cristo. Sofreu tudo por amor a Cristo. Ele não negligenciou. Ele viu a mulher dele ser abusada. E quando a mulher dele estava sendo abusada, ele estava vendo. E ele pensou em negar a Jesus. Ela falou para ele: não faça isso. Não negue a Jesus. Não negue a Jesus. Ele via os filhos sendo machucados, sendo apedrejados. Ele tem até uma filhinha que era especial. Ele não negou.
Ele, até esse Mário, ele ficou tão revoltado com o que ele estava sofrendo, que ele, em um momento, ele tentou fazer com que ele negasse a fé. Ele falou assim, cara, eu vou levantar recursos, eu vou tirar a sua família daqui. Ele olhou para o Mário e ele começou a rir. Você não sabe o que você está falando. Pô. Eu não tenho como negar. Não tem como voltar atrás. Ele me salvou. O homem que entendeu o que é o Evangelho e teve o apoio da esposa. Não volte atrás. Ele conta um outro relato de um jovem que foi preso por pregar o Evangelho para um amigo. O amigo que se converteu foi morto com um tiro na cabeça, porque se converteu a Cristo. Ele ficou preso numa cadeia. Ele tinha 16 anos na época que o Mário deu esse testemunho. Ele estava numa cadeia, não era para menores infratores, ele estava numa cadeia com homens da pior espécie possível. E todo dia esse jovem, ele sofria para negar a Cristo. Ele sofria por negar a Cristo. Sabe qual era o sofrimento dele? Imagine abrir a sua mão, encher de agulhas no seu dedo. Só vamos parar quando você negar Jesus. Ele não parava. Ele não negou. O Mário, ele contando que a mãe dele, dando esse testemunho para ele, quando ele foi conversar com a mãe dele a respeito de como ele estava, a mãe dele olhava para ele com os olhos cheios de lágrimas e falou: pastor, o meu filho, ele não vai negar, porque ele já ganhou mais de 300 pessoas lá dentro. Ele não deixou de pregar o Evangelho. Ele até hoje, ele já está livre, já estava vendo o Mário falando, ele já está ali, já está em outro país, mas ele não deixou de pregar o Evangelho. Pessoas que sofrem por amor a Cristo, pessoas que padecem, entenderam o que é tomar a cruz e dia após dia. Nós entendemos, irmãos? Será que nós entendemos o que é tomar a nossa cruz dia após dia e seguir a Cristo? Será que a gente já compreendeu o que é isso? A gente vê cada missionário sofrendo aí, padecendo, perdendo famílias. A gente vê os relatos que o missionário Jefferson às vezes coloca de igrejas sendo incendiadas, de pastores sendo sequestrados por pregar o Evangelho. Vários países passando sob perseguições. Eu só anotei 10 aqui. A Coreia do Norte, que é a principal de todas, a Somália, o Iêmen, a Líbia, o Sudão, a Eritreia, a Nigéria, o Paquistão, o Irã, o Afeganistão. Só anotei alguns. Sofrem perseguições. Mas só que em cada país desse tem alguém pregando o Evangelho. Tem alguém se doando em prol do Evangelho. Nós acompanhamos o missionário Jefferson lá no Níger. Tem o projeto Equibala, que dá assistência o país lá, que tem vários pastores que é do grupo lá, eles têm se doado. Quantas das vezes o missionário coloca pedindo oração por uma igreja que foi incendiada, por uma igreja que está passando perseguição lá. E também ele coloca quando é formado uma igreja
a alegria deles de estar dançando. Aqui nós temos a nossa cadeirinha de plástico, temos ventiladores quando está calor, temos uma água gelada para tomar, temos um café que muitas das vezes nós temos, muitas das vezes temos um quitutezinho também que é colocado lá. A alegria deles é estar na presença do Senhor. Amém. Mesmo em meio à perseguição, a alegria deles é estar diante do Senhor. E eu te pergunto, qual é a sua alegria? Qual tem sido a sua motivação? O que tem feito o seu coração pulsar para você vir para a igreja? O que tem te motivado? Será que o sacrifício de Jesus naquela cruz não é o maior motivo de estarmos vindo para o culto?